Boa noite, queridas e queridos. Estamos no terceiro dia de nossa conferência. Glorificado seja o Senhor nosso Deus. Tem sido esses dias especiais para todas as nossas famílias, porque não há acepção de pessoas no seio da familiar que não seja contemplado com a palavra, sejam os mais maduros, idosos, sejam os pais, mães, filhos, irmãos, todos são contemplados com essa palavra maravilhosa proferida nestes dias. E hoje nós estaremos ouvindo um tema muito importante, como são todos os demais. Nós podemos observar que quando as questões controvertidas não são resolvidas no ambiente da família, muitas vezes podem gerar danos e rompimento, inclusive, de relacionamentos. E para refletirmos sobre esse tema hoje, que tem como título As Relações Domésticas na Família, estaremos ouvindo o nosso querido presbítero Ismael Menezes. Meu amado, que Deus te abençoe com a sabedoria na ministração desse tema tão importante. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Muito bom estar aqui. Muito obrigado, pastor Jorge. Sim, é muito bom estar aqui com vocês nessa noite, em mais um dia da nossa conferência de famílias, né? Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, que o Senhor esteja realmente falando aos nossos corações nesta noite e que ao final deste dia, ao final desta palestra, nós, como servos do Senhor, nós, como homens de Deus, cabeça de nossas famílias, possamos entender e compreender a nossa função como homens de Deus na direção do nosso lar. Mas, acima de tudo, essa direção ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser assistida pelo Espírito Santo do Senhor. Senão nós não temos condição, nós não temos capacidade realmente de cumprir, de exercer a nossa função. Tanto nós como marido, como você, como esposa, você como filho, né? Então nós vamos neste momento orar, logo depois nós vamos ler o texto da palavra do Senhor que foi designado para este dia. Então vamos orar neste momento. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos, Senhor, de estar mais uma vez reunidos, ó Deus. Senhor, que este dia seja um dia abençoado, Senhor Deus, que a tua palavra possa encontrar, Deus, corações sedentos, ó Pai, corações férteis, ó Deus, para que ela possa, Senhor Deus, cumprir aquilo que o Senhor determinou para ela neste dia, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, este tema tão atual, tão interessante, Senhor Deus, que é o tema voltado para famílias, ó Deus. Senhor, nesses dias quando a família tem sido, Pai, atacada, Senhor, nesses dias quando a família tem sido, Senhor Deus, destruída, Pai, tem sido descaracterizada como família de Deus, como plano e projeto do Senhor, Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, tua família, a família do Senhor, a família que foi a família que o Senhor criou, a família que o Senhor instituiu, Senhor Deus, seja cada dia mais, ó Deus, vencedora, que elas possam vencer as suas dificuldades, ó Deus, que elas possam colocar aos pés da cruz as dificuldades de relacionamentos, ó Deus, as questões não resolvidas, ó Deus, no seu dia a dia, Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, essas questões possam ser, ó Deus, tratadas, encaradas de frente, ó Deus, com o auxílio do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, para que as famílias possam ser fortes, para que as famílias possam crescer na graça, no conhecimento, como exemplo, como famílias que o Senhor constituiu para cumprir o seu propósito aqui na terra, Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado por este momento. Eu te agradeço por esta oportunidade, Pai, por este dia que o Senhor acrescentou às nossas vidas, ó Deus, por este momento que a tua igreja tem vivido, Pai. Ó Deus, pelo despertamento que o Senhor tem dado à nossa igreja neste mês, ó Deus, de orações, ó Deus, de palestra, Deus, voltado para o crescimento, voltado, Senhor Deus, para a estruturação da família cristã, Pai. Muito obrigado mais uma vez neste momento, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler o texto da palavra do Senhor, que está em Colossenses 3. Nós vamos ler do verso 18 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos,
amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedeceis em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, queridos, essa é a palavra do Senhor que nós estaremos meditando nesse início, né? Eu queria que você permanecesse aí com a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia, que a gente vai estar falando de outros textos, né? Irmãos, este é um tema bem relevante para nós tratarmos nesta conferência de famílias, né? E não é de hoje que as famílias vêm sofrendo em suas relações por questões que poderiam ser resolvidas em um primeiro momento, mas que muitas vezes a liderança familiar não consegue resolver, porque muitos não sabem como resolver, muitos não procuram ajuda no lugar certo para resolver as suas dificuldades, muitos não sabem, né, onde buscar a solução, porque a solução está na palavra do Senhor, a solução está em Deus, a solução está no Espírito Santo do Senhor, que nos ajuda, né? E quantas pessoas têm buscado referência, têm buscado ajuda, solução em locais errados, baseado em situações que tão somente, né, servem de autoajuda, mas que não resolvem, não cura, não trata as dificuldades, os relacionamentos com a palavra de Deus quer tratar nessa noite. E assim, queridos, enquanto essas famílias elas não resolvem as suas questões, né, elas vão sobrevivendo, arrastando problemas e situações, né, que dificultam o bom convívio no lar, né, tornando o lar em um local de guerrilha, né, pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, né, pai contra pai, pai contra a esposa, e assim o lar se torna um local de guerrilha, né? Somando-se tudo isso, já um ambiente externo, um ambiente que não é muito agradável, somando-se tudo isso, hoje a família é a instituição mais atacada no Brasil, né? Basta você ligar a sua TV, basta você navegar na sua internet, né? Ler comentários e discussões nas escolas, palestras, sempre vão surgir assuntos que vão desmerecer a família, desacreditar na família, ou que vai desabonar a família como instituição sagrada, com funcionalidade dentro do propósito de Deus, né? E neste aspecto a sociedade, irmãos, ela está doente, né? A nação está doente, as famílias estão doentes, né? Reflexo de relacionamentos doentes, né? E com isso, liderança masculina dentro dos lares também está sendo substituída, muitas vezes pela mulher, pela esposa, pela liderança feminina. Queridos, e pasmem, muitas vezes até pelos próprios filhos, pois eles é que ditam as normas de como querem ser criados, de como querem ser educados, né? Infelizmente, né, nós temos visto, nós temos ouvido tantas coisas, tantas inversão de valores, dos valores morais e absolutos que Deus criou para a família, planejou para a família, sendo trocados por valores relativistas, né, que apontam para soluções imediatas para o aqui e agora. E com isso as famílias vêm sofrendo, uma degradação moral, as famílias vêm sofrendo diariamente um ataque pernicioso, né, buscando minar as bases da sociedade, que é a família de Deus. E eu queria dizer, se você está aqui hoje conosco nessa noite, se você se interessou por este assunto, é porque família ainda é um tema muito importante para você, né? Você entende que a família é algo sagrado. Viver a família conforme o planejado por Deus, esposas sendo esposas, né? Maridos sendo maridos, filhos sendo filhos, famílias realmente estruturadas conforme o propósito que Deus estabeleceu para ela. Isso não pode estar errado, irmãos. Isso não pode estar errado, isso não pode dar errado. Se der errado é porque nós não temos seguido os propósitos que o Senhor estabeleceu para a família. Nós não temos seguido as orientações que o Senhor colocou para cada família, para cada um de nós, para cada um membro dessa família. E o que está errado é a forma como essa cultura pós-cristã
tem se estabelecido como modelo de família totalmente apartada de Deus, totalmente isolada de Deus. Então, nós já estamos colhendo os frutos de uma semeadura que foi feita de uma forma equivocada. Por isso, tantas questões mal resolvidas nas relações domésticas na família de hoje. Mas como resolver? O que fazer? Será que a estrutura que Deus desenhou para o casamento, para a família, está falida? Está fadada ao fracasso? Onde nós perdemos a direção? Onde as famílias perderam a direção, perderam o foco? E é por isso que nós precisamos, queridos, voltar, entender ou recapitular as funções que cada um, eu como chefe da casa, eu como marido, minha esposa, como a função dela como esposa, os meus filhos, a função deles como filhos. Para essa Bíblia vai dizer que a função do marido, a função do pai, dos homens, é ser o provedor da família, responsável por gerar um ambiente agradável para o desenvolvimento amoroso dos membros da família, dos seus filhos, e garantir o devido cuidado e a disciplina e a instrução dos filhos. Essa é a função do pai. E a função da mãe? A mãe, a função dela é a maternidade, criar os filhos e ajudar como corresponsável na administração do lar, gerando um ambiente sadio e propício para a criação dos seus filhos com bons exemplos. Uma mulher submissa mostrando aos filhos o que é ser uma mulher submissa, uma mulher que ame o marido, e o marido mostrando como é ter uma esposa que ele ame, como Cristo amou a igreja. E qual a função dos filhos, irmãos? A função dos filhos é obedecer em tudo e honrar os pais como os pais ajudaram na criação, sustentaram, criaram, acompanharam, cuidando, dando amor, carinho, educação. E assim os filhos, quando se envelhecer, quando os pais envelhecer, quando os pais se tornarem idosos, cuidar dos seus filhos, dos seus pais. Essa é a função dos filhos. 1 Timóteo 5:8 vai dizer isso. E o texto que lemos agora, que acabamos de ler, Paulo vai se dirigir a cada um membro dessa família, deixando para eles uma ordem com deveres do que deveriam, como obedecer a esses deveres, essas ordens, e uma escala de autoridade. É o pai, a mãe e filhos, dentro do lar. O pai como cabeça, a mãe como auxiliadora e os filhos como fruto de Deus, como bênçãos de Deus, para que os pais cuidem, para que os pais eduquem, para que os pais ensinem no caminho em que devem andar. Então, queridos, essa é a dinâmica da família. Essa é a dinâmica de cada membro, de cada um pertencente a essa família. A função do pai bem definida, a função da mãe bem definida, a função do filho bem definida. Mas o que temos visto hoje são relações totalmente diferentes, deformadas. Família que vivem de aparências, disfarçando as evidências de lares sem compromisso com as verdades da palavra. E isso reflete na igreja, reflete na sociedade, de uma forma geral, queridos. Uma sociedade realmente bem distante do Senhor, porque são reflexo, muitas vezes, das nossas famílias, e isso reflete na igreja, pessoas dentro da igreja, mas distante do Senhor, pessoas que não querem realmente um compromisso com o Senhor, pessoas que não se colocam na brecha para que Deus use, não se colocam à disposição para que o Espírito Santo do Senhor as auxiliem. Porque a palavra de Deus diz que nós só vamos ser verdadeiros cumpridores, nós só vamos ser verdadeiramente homens e mulheres de Deus, filhos de Deus, respeitadores, quando nós tivermos auxílio do Espírito Santo do Senhor para nos ajudar nesta tarefa. E os problemas familiares não são resolvidos. E esses problemas familiares não são novidades, irmãos. Em um mundo decaído, aqueles que devemos amar mais, que são as nossas famílias, muitas vezes se tornam aqueles com quem mais lutamos. A Bíblia, ela não encobre o pecado. Se você pegar ali a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar a Bíblia encobrindo o pecado.
E ela registra vários problemas familiares. Nós começamos lá em Gênesis. Adão culpando sua esposa pelo pecado. Está lá em Gênesis 3:12. Vemos também a rivalidade entre Caim e Abel. Né? Mostram o reflexo do pecado que entrou na vida de Adão e Eva e trouxe com isso o ódio, trouxe com isso a inveja. Jacó e Esaú, José e seus irmãos, reflexos, queridos, de uma vida, né, que busca coisas, que busca se encher com coisas passageiras, que buscam se encher de coisas que muitas vezes só trazem egoísmo, egocentrismo, e o homem cada vez mais distante dos propósitos de Deus. Seguindo em frente, Jonatas quase foi assassinado por seu pai, Saul. Davi, homem segundo o coração de Deus, ficou de coração partido pela rebelião de seu filho Absalão. E em cada um desses casos, queridos, os relacionamentos foram danificados pelo pecado, pela dureza do coração do homem distante de Deus, pela dureza do coração do homem que se envolve com as coisas desse mundo, com coisas que muitas vezes só trazem engodo, com coisas que muitas vezes só trazem embaraço, e afasta o homem do direcionamento que Deus deu para ele. O homem então se envolve com essas coisas do mundo, com os prazeres do mundo, com as coisas desse mundo, com os afazeres desse mundo. Esquece de dar lugar a Deus, de dar lugar ao Espírito Santo de Deus, de seguir a orientação de Deus na criação dos filhos, na condução do seu lar. E com isso, os problemas, as situações, as questões, elas vão se avolumando, elas vão crescendo, e os relacionamentos vão ficando difíceis, vão ficando insuportáveis dentro do lar. Reflexo da busca incessante do homem pelo ter e pelo ser. Cada vez quer mais, cada vez quer buscar mais, saciando a sua ânsia de ser e de ter, e esquecer que o seu bem maior, a sua família, né, tem ficado de lado. O homem tem esquecido da sua verdadeira função, de ser o orientador, de ser o cabeça, de ser o pastor do seu lar. E ele só pode ser isso completamente, plenamente, quando ele ficar na dependência total de Deus. Aí sim, ele vai ter o que ensinar, ele vai ter o exemplo a dar para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus familiares. A Bíblia tem muito a dizer, queridos, sobre relacionamentos, inclusive sobre a dinâmica da família. A primeira instituição que Deus estabeleceu para a interação, né, e convívio humano foi uma família. Gênesis 2:22. Ele criou a esposa para Adão, né, e os uniu em casamento. Citando esse acontecimento, Jesus disse mais tarde nos evangelhos que de modo que já não são mais dois, porém são uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Queridos, eu e a minha esposa, nós somos uma só carne. E para nós sermos uma unidade, uma só carne, os nossos objetivos, os nossos propósitos, eles têm que ser os mesmos. Eu não posso ter como objetivo na minha vida uma coisa e ela ter como objetivo na vida dela outra coisa completamente diferente. Não vai combinar. Não vai dar para ser uma só carne. Se nós tivermos um objetivo diferente, não tem como. Vai haver brigas, vai haver dissensão. E não é isso que Deus, não foi esse o objetivo que Deus estabeleceu quando criou a família. O plano de Deus era que um homem e uma mulher permanecessem casados até que a morte os separasse. Ele deseja abençoar essa união com filhos, né, que devem ser criados na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4 vai dizer isso.
Mas muitos problemas familiares surgem quando nos rebelamos contra o que Deus determinou para cada um de nós. Quando nós nos rebelamos, quando nós deixamos as instruções de Deus para o nosso casamento, quando nós tornamos maridos desleixados, mulheres desleixadas, né? Os nossos filhos vão ser reflexo disso. Aí nós vamos ter filhos que não respeitam os pais, filhos que não honram seus pais, né? Nós vamos nos tornar maridos que não amamos as nossas esposas, maridos que fogem das suas responsabilidades de educadores e provedores e exemplos de homem de Deus. Queridos, nós temos experimentado no meio da família muito machismo e o autoritarismo como forma do homem se impor, como forma do homem mostrar a sua força como cabeça, como líder do lar. Está errado, porque o Senhor diz que nós devemos, como maridos, nós devemos amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja, e se entregar por ela. Amar, demonstrar carinho, respeito, atenção. Mas quantas vezes os homens, eles têm ido contrário a esse mandamento, entregando para suas esposas funções que não cabem a elas resolverem, cobram de forma ásperas e grosseiras pela execução dessas tarefas, sufocando as esposas com funções que cabem a nós, homens. E as esposas muitas vezes se sentindo sobrecarregadas, muitas vezes elas se sentindo abatidas, desanimadas, mas elas continuam firmes, que muitas vezes são mulheres de Deus, e que suportam tanto fardo, tanta coisa que os maridos impõem indevidamente. É um cuidado, queridos. Não sei como tem sido a sua relação com sua esposa entre quatro paredes, mas se você age assim, tome cuidado, porque pode chegar um momento que a sua esposa ela não vai aguentar mais essa situação, né? Porque o plano de Deus para os homens é que eles respeitem as suas esposas e amem as suas esposas da mesma maneira que Cristo ama a sua igreja, da mesma maneira que Cristo amou a sua igreja. O amor de Cristo é um amor sacrificial. Um amor sacrificial, não é um amor só de palavras. Não, é um amor sacrificial. Ele morreu, ele entregou a sua vida, ele se entregou por inteiro por amor à igreja. E assim nós, homens, se queremos ser homens verdadeiros servos de Deus, nós temos que amar as nossas esposas, né? Amar as nossas esposas, devotar amor às nossas esposas, se for preciso entregar a vida por elas, né? E quanto às mulheres, quando estão distantes do Senhor, essas mulheres elas deixam de ser submissas aos seus maridos, né? Nos últimos tempos, queridos, nós temos visto crescer de forma alarmante a cultura do feminismo, que promove a igualdade dos sexos, ou seja, mulheres e homens são iguais. E isso incentiva as mulheres a abrir mão de sua vocação dentro do lar e encontrar a realização própria em uma carreira profissional fora do lar. É a libertação das mulheres de suas responsabilidades dentro da família. Isso muitas vezes soa como uma válvula de escape por questões não resolvidas. Eu não estou aqui restringindo a mulher ao ambiente doméstico, né? Mesmo que ela precise trabalhar, né? Mesmo que ela precise sair, né, para com o seu trabalho ajudar o seu marido na manutenção do seu lar. A preocupação é que a mulher ela não se perca, né? Ela não perca de vista a sua vocação, a vocação que foi dada a Deus para que todas as mulheres pudessem ser auxiliadoras do lar, ajudantes do lar, submissas aos seus maridos, né? Quantos problemas, irmãos, seriam resolvidos? Quantos filhos deixariam de ser rebeldes? Quantos lares não seriam desfeitos? Quantos casamentos teriam resistido firmes na presença do Senhor? Quantas questões seriam resolvidas se maridos e esposas e filhos
simplesmente seguisse o que a palavra de Deus orienta. Enchei-vos do Espírito Santo. Queridos, se nós quisermos ser homens bons maridos, bons pais, se você, mulher, quiser ser boa esposa, né, uma boa mulher do lar, você precisa se encher, uma boa mãe, você precisa se encher do Espírito Santo do Senhor. E você, filho, se você quiser ser um filho que honra seu pai, né, que respeita o seu pai, né, que seja submisso às ordens dos seus pais, você precisa também se encher do Espírito Santo do Senhor. O caminho para a harmonia nas famílias não é um caminho que naturalmente queremos seguir. Este caminho não é um caminho fácil. O homem natural, ele não quer ser obediente à palavra do Senhor, ele não quer ser obediente à voz do Senhor, ele não quer ser obediente aos mandamentos do Senhor. Naturalmente, ele não deseja, ele até quer, mas ele não consegue ser um bom marido. Um marido que a palavra de Deus diz que ele tem que ser. Um marido que ama com amor sacrificial, que respeita a sua esposa. A mulher também, naturalmente, ela não consegue, mas ela precisa da ajuda, ela precisa encher-se do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser cheios, irmãos, do Espírito Santo. Podemos começar a ser cheios dele, colocando em ordem o nosso casamento e nosso relacionamento com os nossos esposos e nossos filhos. O modo como vivemos para Deus e como nos relacionamos com Ele afeta diretamente a nossa família. Como você tem se relacionado com Deus? Se você quiser ver como tem sido o seu relacionamento com a sua família, ele é reflexo do seu relacionamento com Deus. Se você ama o Senhor, se você busca o Senhor, se você é uma pessoa submissa a Deus, se você ama o Senhor acima de tudo, você também vai conseguir ser um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, porque esse relacionamento ele é reflexo. O relacionamento familiar ele é reflexo do nosso relacionamento com Deus, né? Efésios 5:21 vai dizer que devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. A submissão está em uma posição direta ao desejo de nossa carne de governar a nossa vida. A submissão ela está em oposição direta ao desejo de fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso fazer. Mas um lar dividido, cada um vai defender o seu direito. Mas quando o homem não está submisso, não está se sujeitando uns aos outros, ele vai buscar seus próprios interesses, o marido vai buscar o seu próprio interesse, a esposa vai buscar os seus próprios interesses, os filhos, da mesma forma, vão buscar os seus próprios interesses. Cada um defende a sua opinião, cada um defende a sua causa. E cada um não abre mão de razões para que a solução dos conflitos, das questões mais difíceis do lar, elas sejam solucionadas da melhor forma possível. Mesmo que uma parte saia perdedora, mas para Deus não existe perdedor. Só perde aqueles que deixam de fazer a vontade do Senhor, aqueles que se recusam à ajuda do Senhor, aqueles que querem viver a sua vida pelos seus próprios meios, pelos seus próprios braços, pelas suas próprias condições, pelo seu próprio conhecimento. Esses sim são os perdedores. Porque, queridos, quando entregamos as nossas vidas, a nossa família, sob a direção do Senhor, sob os cuidados do Senhor, nós somos vencedores. Porque Deus é quem cuida. Porque Deus é quem trabalha na mente, no coração de cada um membro, na mente e no coração de você como pai, de você como mãe, de você como filho. E quando você é trabalhado, quando o Espírito Santo trabalha na sua vida, queridos, não tem coisa melhor. Porque o reflexo
disso tudo vai ser uma família que vive, né, onde o Senhor vive, onde o Senhor reina, onde as questões vão ser facilmente resolvidas, porque o que reina, o que impera é a vontade do Senhor, é o amor do Senhor. Nos relatos bíblicos nós temos muitas passagens que falam de famílias destruídas por causa da omissão em tratar questões difíceis, sim, mas que se tornaram insuportáveis por causa da negligência dos pais que falharam em sua tarefa de educar e de ensinar seus filhos no caminho do Senhor. E eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos refletir mais um pouquinho nos relacionamentos de uma família perturbada por questões não resolvidas. Aí eu pediria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 2 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ver 2 versículos somente, porque é uma história bem conhecida. Nós vamos falar da família de Davi. Todos conhecem a família de Davi. Homem segundo o coração do Senhor, homem segundo o coração de Deus, mas que falhou, né, no direcionamento da sua família, na criação dos seus filhos, na condução dos seus filhos. Vamos ler 2 versículos somente. 2 Samuel 13, 20 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não ficou com Amnon, nem mal. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal, nem bem, porque Absalão aborrecia Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Irmãos, esse é um texto que demonstra as questões de uma família, uma grande família da Bíblia, mas que por negligência, por falta de direcionamento, por falta de criar os filhos no caminho que se deve andar, nos caminhos do Senhor, o reflexo disso tudo foi a destruição, foi morte, foi tristeza. O texto mencionado revela uma história de traição, ódio, revolta e morte. Ele conta sobre a violência sexual sofrida por Tamar, que foi violentada pelo seu meio-irmão Amnon, ambos filhos do rei Davi. O fato gerou uma revolta muito grande em Absalão, irmão de Tamar. O coração de Absalão encheu-se de ódio e por 2 anos ele alimentou o desejo de vingança, que foi consumada quando ele ordenou a seus homens que estavam sob seu comando que matasse a Amnon. A história relatada pela Bíblia nos mostra o perigo quando assuntos ficam mal resolvidos, não sendo tratados. Quando simplesmente os assuntos, as dificuldades, as diferenças, elas são abafadas, elas não são resolvidas. Queridos, por 2 anos, Absalão alimentou o desejo de vingança, vendo a inércia de seu pai em tratar o assunto, que contraria a ideia de que o tempo, por si só, pode curar feridas. A gente ouve muito isso. O tempo cura as feridas. Realmente o tempo cura, mas se elas forem resolvidas, se elas não forem resolvidas, o tempo não cura. Não adianta você deixar para lá, esquecer, porque o tempo apenas vai mascarar os efeitos que as situações mal resolvidas dentro do seu lar vão causar, dando uma falsa sensação de que tudo está resolvido, quando na realidade não está, querido. Na primeira situação em que aquele assunto vier à tona, que aquele assunto precisar ser enfrentado novamente, vai surgir uma força, muitas vezes destruidora, como aconteceu nesse lar. Vai surgir uma força que vai, muitas vezes,
trazer tristeza, trazer amargura, trazer ressentimentos, né? Trazer choro, né? Por causa de questões que não foram resolvidas, que foram deixadas para trás, que foram deixadas de lado, que foram colocadas debaixo de lençóis, mas que quando voltam, que quando surgem à tona, o reflexo é muito maior do que se tivessem sido resolvidos no momento certo. A palavra de Deus nos mostrou isso. Absalão matou seu irmão. Absalão tornou-se um filho rebelde. Absalão, ele viu a inércia de seu pai, a fraqueza de seu pai, ele matou o seu irmão e ainda, não bastando, ele tentou usurpar o reinado do seu pai, o trono do seu pai. Uma família totalmente desestruturada. Muitas vezes preferimos o silêncio do que o barulho do enfrentamento. Muitas vezes preferimos abafar a situação com o nosso autoritarismo, principalmente nós, os pais, ou mesmo mantendo distância. Isso pode resolver momentaneamente, queridos, mas não significa que foi resolvido. A situação está lá, o problema está lá, a questão está lá, mal resolvida. E que vai chegar um momento em que essa ferida vai ser reaberta, porque ela não foi tratada, ela não foi curada no momento certo. As brechas não foram tapadas. As brechas foram deixadas abertas. A ferida foi deixada aberta. Não quisemos colocar ali os remédios que iria trazer uma dor na ferida, mas que iria cicatrizar aquela ferida. Nós preferimos abafar, né, deixar de lado. Foi assim que aconteceu com Davi. Davi não corrigiu o mau comportamento. Né? Se você for, quando a gente lê a história de Davi, uma primeira leitura da vida e obra de Davi, nos dá a nítida impressão de que ele era um rei extremamente zeloso, mas um pai omisso. Davi parece alimentar um ambicioso projeto expansionista, mas não demonstra esse mesmo interesse na administração da sua família, na administração do seu lar. E essa omissão, queridos, ela fica evidente quando ele mesmo, sabendo do ato detestável praticado por seu filho Amnon contra Tamar, sua filha, não toma nenhuma medida para corrigi-lo. O texto sagrado vai dizer que ao tomar ciência, ao tomar conhecimento daquela situação, Davi ele se ira, ele fica nervoso, ele fica irado. Até a gente entende perfeitamente essa ira momentânea dele, essa raiva diante da situação, uma situação absurda que aconteceu dentro do seu próprio lar, com os seus filhos. A gente entende essa ira, é compreensível. Todavia, a gente não consegue compreender a inércia, porque depois que as coisas esfriaram, Davi não tomou nenhuma providência. Né? E foi se passando os dias e nada foi feito para corrigir o problema, nada foi feito para tratar da questão. Davi se mostrou um pai ausente. Um bom pai acompanha seus filhos de perto, orientando inclusive as suas relações, as suas companhias, se são boas ou mais, né? Para que as influências das más companhias não tenham reflexo dentro da vida do lar. Né? A lição que Davi deixa para nós nesta noite, principalmente a nós, os pais, é que não devemos descuidar da direção da nossa família, negligenciar nossa posição de autoridade dentro do lar, de pastores de nossas famílias. Isso pode gerar consequências terríveis na vida de nossos filhos, na vida futura dos nossos filhos. Quando os nossos filhos são criados sem orientação do temor do Senhor, são criados sem a devida orientação que a palavra de Deus coloca para nós, eles vão se tornar pais, vão se tornar mães
que vão também negligenciar, que vão também ser péssimos pais, péssimas mães, porque viram um exemplo em nós, viram o exemplo dentro dos seus próprios lares. E, queridos, é muito mais fácil, né, ser um péssimo pai, é muito mais tranquilo, né, não fazer as coisas corretamente, porque dá trabalho, relacionamento dá trabalho, criar filhos dá um trabalhão, criar filhos dá muito trabalho. O relacionamento entre marido e mulher é trabalhoso, porque muitas vezes a gente tem que relevar, a gente tem que abrir mão de muitas coisas em prol do bem-estar da família. Dá trabalho isso. Mas, queridos, é gostoso quando o seu lar é reflexo da sua vida com Deus, da sua vida diária com Deus. Queridos, e esse relacionamento, então, ele vai se tornar agradável, não vai ser sacrificial, né? Porque Deus está nesse negócio, o Espírito Santo está nesse negócio. O Espírito Santo é quem te ajuda, é Ele quem te orienta. E viver debaixo da orientação de Deus, viver debaixo da orientação da palavra do Senhor, é tornar-se uma pessoa sábia, inteligente, né? É tornar-se uma pessoa tranquila, porque ela sabe que tudo que ela precisa, as orientações que ela precisa para o direcionamento da sua casa, da sua família, para a criação dos seus filhos, né? É o Senhor é quem dá, é o Senhor é quem ajuda, é o Senhor é quem instrui. Isso vai ser fácil porque o outro lado também, o receptor dessas instruções, os seus filhos, eles também vão receber de bom grado, porque eles também amam o Senhor, porque eles também, o interesse deles é viver, né, as bênçãos do Senhor, que a palavra de Deus diz que se eles honrarem pais e mães, os dias deles aqui nessa terra serão prolongados, serão dias de bênção, serão dias alegres, e mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a tantos problemas, né, seus dias serão longos e felizes na presença do Senhor. Irmãos, existem dois ambientes que sofrem muito com os efeitos destrutivos dos assuntos inacabados, né? Dos problemas relacionados aos relacionamentos familiares não são resolvidos, né? Nos tornamos pessoas tristes, nos tornamos pessoas com semblantes pesados, né? Nos tornamos muitas vezes pessoas amargas, né, que vivem de aparências, né, disfarçando as evidências, né, de uma vida cristã pesada, né? E isso reflete na igreja, reflete nos nossos relacionamentos na igreja, reflete nos nossos relacionamentos na sociedade, né? Reflete nos nossos relacionamentos no trabalho, né? Os filhos na escola, né? Porque eles vão estar suscetíveis aos ensinamentos errados que muitas vezes eles recebem. Eles vão estar suscetíveis aos ensinamentos errados que muitas vezes eles recebem ou vê nos seus coleguinhas de classe, porque eles não recebem o ensinamento corretamente em casa, nos seus lares. Eles são jogados no mundo, né, mas com pouca bagagem, sem instrução. Por isso que nós temos que orar pelos nossos filhos. Por isso você que é pai, é preciso orar pelos seus filhos, precisa instruir seus filhos, precisa ensinar os seus filhos a combater as forças negativas, as heresias que muitas vezes eles ouvem no colégio, né, com os coleguinhas, com os professores, na faculdade também a mesma coisa. E os nossos filhos precisam estar preparados. Mas para que eles estejam preparados, nós pais precisamos estar preparados. Precisamos estar com a nossa vida com o Senhor, né, recebendo do Senhor a orientação, a instrução, para o cuidado dos bens maiores que o Senhor confiou a cada um de nós, que são os nossos filhos.
Salmo 127 vai dizer, a herança do Senhor são os nossos filhos, né? Então eles são heranças do Senhor. Eles não são nossos. Nós somos responsáveis pela formação do seu caráter. Nós somos responsáveis pela formação da sua estrutura física, da sua educação. Mas eles são do Senhor. E glória a Deus por isso, queridos. Glória a Deus por tamanha responsabilidade que nós temos como pais, né? Na gestão, no cuidado, na instrução dos nossos filhos. Deus, como Pai Celestial, quer remover de nós tudo aquilo que pode gerar deformidades no caráter e complicações nos nossos relacionamentos familiares. Hebreus 12, 14 e 15 vai dizer, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Irmãos, para finalizar, eu gostaria de dizer para você, para a sua família, né, para nossas famílias, que a jornada de nossas famílias não sejam um rastro de assuntos inacabados, né, e de seus efeitos maléficos para as nossas famílias e para a sociedade que a gente vive. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mateus 18, 15. Deus sabe que somos ainda inacabados, mas Ele vai nos completando. A palavra de Deus vai dizer em Filipenses 1,6 que estou convencido de que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, quais são os seus assuntos aí inacabados aí na sua vida, no seu lar? Ore ao Senhor, busque no Senhor direcionamento, busque no Espírito Santo a orientação. E não deixe passar, resolva, porque se você não resolver agora, depois pode se complicar. Um problema que era pequeno vai se tornar grande. Então resolva o seu assunto, resolva a sua dificuldade, resolva o seu problema aí no seu lar. Se você não conseguir, procure a orientação do seu pastor, procure a orientação do seu líder, do presbítero, da sua confiança. Mas não deixe passar. Não deixe ficar inacabado, não deixe ficar ali, porque vai chegar um momento em que isso aí vai voltar à tona e as consequências vão ser piores, as consequências vão ser tristes, vão ser realmente consequências que vai abalar um casamento, abalar uma estrutura, pode trazer até separação, pode trazer separação dos filhos, e o Senhor não quer nada disso para nós, não quer nada disso para as nossas famílias. Se existe alguém que você precisa procurar para resolver a sua situação que ficou mal resolvida, procure. Seja um irmão seu que já está casado, já está morando em outro lugar, procure, resolva. Faça como Esaú, quando voltou da terra distante, procurou seu irmão para se acertar. Tudo isso orientado por Deus, que o Senhor quer o melhor para nós. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, que o Senhor possa abençoar essa conferência de família, que o seu coração possa estar atento para receber do Senhor as devidas orientações e colocar em prática, para que você possa ter uma família realmente fundamentada nas Escrituras Sagradas e no Senhor Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor falou aos nossos corações neste dia, Senhor. Que o Senhor continue abençoando o restante desta conferência, Pai. As próximas que virão, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Pai, fazendo com que as pessoas, as famílias que precisam de tratamento, Senhor Deus, possam sair desta conferência, Senhor Deus, com um desejo enorme nos seus corações de tratarem as feridas, de se consertarem diante do Senhor, para que as famílias sejam fortes, para que as famílias sejam um luzeiro dessa sociedade, Pai. Senhor, sociedade doente, famílias doentes,
mas há solução, Pai. O Senhor é a solução. Clamamos a Ti, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor entre com providência, Pai, em cada um lar. Entre com providência em cada uma família, Pai. Restaure os casamentos, restaure os relacionamentos, ó Pai, em nome de Jesus, Deus. Não permita, Pai, que nós possamos passar por esta vida, Senhor Deus, e deixar rastros, Senhor Deus, de situações mal resolvidas. Deus, muitas vezes, famílias onde membros têm falecido, membros têm partido e deixado rastros, ó Deus, de coisas que ficaram para trás, sem solução, e que aqueles que ficaram muitas vezes se arrependem. Por que eu não busquei? Por que eu não falei antes? Por que eu não fui lá, abracei meu irmão, abracei o meu pai? Por que eu não fui lá resolver? Agora não tem mais jeito, porque ele partiu. Eu fico com esse remorso, com essa dor. Ó Deus, não permita, Deus, trata, ó Espírito Santo, trata cada um coração nesta noite que está ouvindo a Tua palavra, Deus. Eu clamo a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor é a solução. Só o Senhor pode consertar, porque foi o Senhor quem criou, quem instituiu as famílias, ó Deus. Então o Senhor tem solução. O Senhor já sabia de todas essas coisas, por isso o Senhor deixou um manual para que as famílias pudessem seguir. O manual é a Tua palavra, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, abençoe a nossa família, abençoe, Deus, os nossos pastores, pastor Felipe, pastor Jorge, Deus, que está na condução, que está na direção do grupo de famílias da nossa igreja, Senhor Deus. Abençoe, Deus, para que esses projetos possam seguir em frente, ó Deus, para que as famílias do Senhor, famílias da Tua igreja, Deus, possam ser famílias que venham, Deus, ser reflexo de uma sociedade que esteja, Deus, voltada para o Senhor, Pai. Que nós possamos, Deus, como famílias do Senhor, ser a solução para essa sociedade decaída. Que nós possamos, Deus, como família, denunciar o pecado, Deus, falar do pecado, mostrar o pecado, Deus, para que as famílias que estão aí no mundo, Senhor Deus, possam ter, ó Deus, a oportunidade de se consertar e se voltar para o Senhor, meu Pai. Muito obrigado, Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Fiquem com Deus. Paz do Senhor. Amados, que ministração maravilhosa. Que tema rico para nos edificar, para nos aperfeiçoar nos relacionamentos domésticos. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação conosco, a sua atenção para com a nossa conferência. Nós desejamos a você que tenha uma noite abençoada, mas convidamos a você para que esteja conosco amanhã também para o 4º dia de nossa conferência, quando estaremos ouvindo uma ministração de um tema também muito especial para as famílias, para todos nós. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Até amanhã.